Graça e paz, irmãos, boa noite. Para mim é sempre difícil estar aqui. Eu vejo meu nome na escala lá, o coração, né? E essa semana passada o Senhor colocou um versículo que estava atravessando meus pensamentos. Eu trabalhando, o versículo vinha na minha mente, almoçando, esse versículo vinha na minha mente. E essa semana eu parei para meditar nele e eu queria compartilhar com os irmãos. Está lá em Efésios 4:11, que diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E esse 12 era o que ficou na minha mente, né? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E aí eu entendi o que o Senhor queria falar para mim, e entendi que o Senhor queria que eu compartilhasse com a igreja. O corpo de Cristo edifica o corpo de Cristo. Nós, como igreja, nós somos corpo, onde cada um tem a sua função, cada um exerce um papel. E esse corpo ele precisa estar bem ajustado. Cada membro precisa desempenhar o seu papel. E não foi o pastor que me colocou lá na escala. O Senhor me colocou na escala. Eu estou aqui exercendo o meu sacerdócio, exercendo a minha função, cooperando, edificando o corpo de Cristo. E olha o que o Senhor quer de nós. Qual a medida que o Senhor quer? Até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É lá onde o Senhor quer que a gente chegue, juntos, como um corpo de Cristo. E vir na igreja aos domingos não é fazer parte do corpo de Cristo. Um dedo, se ele está ligado à mão só pela pele, ele vai necrosar, porque ele não vai receber o aporte sanguíneo que ele precisa. Ele precisa estar ligado ali, todos os vasos sanguíneos precisam estar funcionando para que esse dedo tenha vida. E assim nós precisamos estar conectados, ligados ao corpo, cada um desempenhando o seu papel. Não é só o Ivo que tem que ficar ali na frente. Quantas vezes eu fui abençoada, fui edificada pela vida do Ivo, ali na porta. Catiê aqui na frente. Todos os outros irmãos que vêm aqui na frente, né? E aí o Senhor me lembrou isso. Você vai lá na frente, é difícil para você? É desconfortável estar aqui na frente para mim, né? Mas eu falei, Senhor, eu tô aqui obedecendo a tua palavra. Eu não tô lá. Não é o pastor Rodrigo que me mandou. Não é o pastor Rodrigo que é o cabeça da igreja, mas Jesus é o cabeça da igreja. E como corpo, nós só obedecemos aquilo que o cérebro manda, né? Nosso corpo, ele obedece quem? Nosso cérebro. Então, queria convocar hoje os irmãos a exercer, cada um o seu sacerdócio, seu papel, a sua função. Nós não somos igreja sozinho. Eu não sou igreja lá na minha casa. Ah, não, aqui é só eu e Deus. O Senhor não nos criou para
que a gente tenha a nossa vida próspera, feliz, e Ele nos criou com um propósito, com uma missão. Nós precisamos uns dos outros na igreja, e lá fora tem muitas pessoas que precisam de Jesus. E Ele nos chamou para sermos proclamadores e testemunhas. Né? E isso me fez pensar no meu sacerdócio. O que eu tenho feito? Eu sou uma pessoa que eu falo muito de Jesus. Eu proclamo muito. Mas para vir aqui na frente, para fazer certas coisas, eu não quero. Podia ficar só lá na salinha das crianças. E essa semana eu refleti muito sobre isso. Né? Então eu quero assim convocar os irmãos. Botar a mão na massa. O Ivo, assim, ele me inspira muito. Catier com as missões. Gente, que entrega, né? Que entrega você sair do seu conforto, da sua vida e viver para o Senhor, para obedecer o Senhor. E às vezes a gente que para vir aqui na frente eu fico, né? Então, quero deixar essa palavra com os irmãos, né, de reflexão. Como nós temos exercido o nosso sacerdócio, como nós temos cooperado com o propósito de Deus, com a igreja. Né? Cada um com seus dons, aqui fala, né? Cada um tem os seus dons. Mas os dons que Deus nos deu, que é comum a todos, testemunhas e proclamadores do reino de Deus. Amém? Então feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, Pai, pelo dia de hoje, pela liberdade que temos, Senhor, de nos reunir como igreja, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua presença aqui, Senhor. Obrigada pelos irmãos, pela vida de cada um que está aqui, Senhor, que não pôde vir. Senhor, coloque em nós, Senhor, o desejo, Senhor, de exercer o nosso sacerdócio, Pai. Nos traz revelação, Senhor, discernimento sobre o nosso sacerdócio, a nossa missão nessa terra, Jesus. Nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Nós não estamos aqui para viver a nossa vida, Senhor, do jeito que nós queremos. Nós não estamos atrás aqui de felicidade, Senhor. Mas nós queremos que o nosso coração seja cheio, Senhor, de vontade, de desejo de cooperar com o teu propósito, Senhor. De fazer aquilo que tu nos ordenou, Pai. De servir a tua igreja, Senhor. De servir os irmãos. De edificar a tua igreja, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos traz revelação sobre o corpo de Cristo. De que não é só o pastor que tem que edificar a igreja, mas é o corpo quem edifica o corpo de Cristo, Senhor. Que nós possamos ter, Senhor, clareza da nossa função, do nosso papel no reino de Deus. E nos dá coragem, Senhor, nos dá intrepidez, Pai, para fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, para fazer aquilo que precisamos fazer, Pai, para estar em obediência. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque a Tua palavra é viva, é eficaz, é clara, Senhor. A Tua palavra é clara sobre aquilo que precisamos fazer, Pai. Coloque em nós obediência, Senhor. Coloque em nós um espírito, Senhor, de obediência, Pai. De renunciar às nossas vontades, os nossos desejos para a nossa vida, Senhor. E que o Teu reino, Senhor, seja em primeiro lugar nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor. Nos traz revelação. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então ouvir a palavra do soberano. Hoje, o Espírito de Deus trouxe você aqui hoje. A palavra de Deus é Espírito e vida. Ela tem o poder de transformar rumos, vida. O Espírito de Deus quer falar no teu coração nessa noite. Porque você é a casa do Eterno, você é o templo do Espírito de Deus. Não sei como é que se passou a semana, mas você está aqui na hora certa.
Você está aqui na presença do soberano de toda a terra, Adonai, o Senhor que te chamou, que te elegeu, que te escolheu, que te deu vida, que te deu livramento. Halebrevanai, Senhor, está aqui a tua filha, Pai. A tua serva, meu Deus, que se preparou, ouviu, Pai Santo, o teu recado. A tua unção sobre ela, Pai Santo, como a voz profética para essa noite, Pai. Abre a porta do nosso coração, Senhor. Tira todo espírito de incredulidade, de dureza do coração, porque a tua palavra tem que produzir, Pai Santo, em nós, Pai, frutos, Pai, tem que dar resultado, Pai. A tua palavra dá resultado, Pai, quando jogada, Pai, num campo fértil, Pai. Eis o terreno do nosso coração, Pai. Guarde cada família que está aqui hoje ouvindo, prestando culto ao Senhor, Pai. Guarde suas casas, seus bens, filhos, parentes, Pai, livra do mal, Pai. Que neste momento, Pai, fazemos uma audiência contigo, Pai. Usa a tua filha em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. Amém. Amém. Amém, igreja. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de nós. Amém. Aleluia. Convido os irmãos a abrirem no livro de Romanos 12. Romanos 12, verso 2. Todos acharam? Amém? Amém ou misericórdia? Romanos 12, 2 diz assim a palavra do Senhor: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quem aqui quer experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Eu quero, você quer? O que a palavra de Deus diz? O que a gente tem que fazer então? Passar por uma transformação. Não se conformar com as coisas deste mundo, do jeito que as coisas desse mundo são, mas transformai-vos como? Pela renovação do quê? Do quê? Da mente. Dos pensamentos. Gente, vitória ou derrota? Começa tudo aqui. É ou não é? Vou continuar, vou perseverar até o fim. Vou desistir. Aonde que começa? Aonde que começou a decisão que virou ali uma atitude, um comportamento? Aonde que começou? Aqui. E a palavra de Deus está dizendo: você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Tem gente aqui que fala: pastora, minha vida está de um jeito boa, agradável e perfeita. Pastora, tá lá, isso aí tá lá e eu tô aqui longe. Você quer experimentar isso na tua vida, em todas as áreas da tua vida? Você precisa passar por uma renovação dos teus pensamentos, da tua mente. Que guarda no teu coração o que eu vou te dizer. Não são as circunstâncias que determinam como você vai reagir, mas a tua disposição mental vai determinar como você vai reagir diante das circunstâncias. Vou repetir.
Não são as circunstâncias que determinam como você vai reagir. É a tua disposição mental que vai determinar. Porque uma mesma situação pode acontecer para fulano e para ciclano. E a gente não pode ter duas reações diferentes? Não é a circunstância que determina como você vai reagir. É a tua mente, os teus pensamentos. E os nossos pensamentos, eles são tendenciosos. Eles nos induzem, não induzem? Mulherada aí que comprou, qual foi o último calçado que você comprou aí? Você ficou, pensou, olhou, pensou que você queria o modelo, a cor, o jeito, o salto. Pensamentos são tendenciosos. Se alguém aqui está fazendo um curso, alguma coisa, pastora, estou me atualizando. Por quê? Teu pensamento. Preciso me atualizar. Preciso estar de acordo com o mercado de trabalho. Teu pensamento é tendencioso. Ele influencia toda a tua vida e as tuas decisões. E abre em Colossenses 3, verso 1 e 2. Você já vai entender onde que nós vamos... O que nós vamos falar hoje? Pastora, tudo isso eu já ouvi, pastora. Calma. Colossenses 3, verso 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Quem aqui foi ressuscitado junto com Cristo já? Uma nova vida, entregou sua vida para Jesus. Se entregou, se batizou, lembra o batismo? Morte e ressurreição. Juntamente com Cristo, vírgula. O que diz o versículo? Buscai o quê? As coisas lá do alto. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E o 2 diz o quê, igreja? Pensai no quê? Nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Acho tão incrível quando a palavra diz, ó, pensem nas coisas lá do alto e não, tipo, reafirmando. Foca lá. E a gente, quando vê, a gente está pensando só aqui. Só aqui. E daí a gente não sabe por que não experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente não renova a nossa mente. Então nós precisamos renovar. Você precisa direcionar teus pensamentos. Esse versículo está como que dizendo para você, você tem a capacidade de direcionar o que você vai pensar. Aonde vai estar o teu pensamento? Diga, eu tenho essa capacidade. Você sabia que você tem essa capacidade? Aleluia! E glória a Deus por isso. Porque se fosse a gente se deixar levar, misericórdia. Eu não estaria nem vivo, porque eu já pedi para Deus me levar em momento de sofrimento, de choro, de cor. Eu falei, me leva, cansei. Mas graças a Deus que a nossa mente é renovada. Graças a Deus que Ele transforma um sofrimento num testemunho. E aí você se joga, tá bom, Senhor, vou viver teu propósito. Aí você vê coisas acontecendo. Daquela dor. Daquele problema. Você vê Deus transformar. Aí quando vê a coisa que era uma coisa difícil, triste, sofrimento, vira a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a nossa mente, ela é renovada. Ontem eu estava conversando com uma irmã em Cristo. E essa irmã falou, pastora, eu não posso dizer que tudo está bem, porque não está tudo bem. Mas eu quero dizer, pastora, que eu estou vendo que Deus está comigo em todo o tempo. E eu ouvi aquilo. Falei, irmã, que bom que você percebe que Deus está com você. Ela falou, pastor, eu sei o que eu estou passando. Não é nada culpa de Deus, ela falou.
Eu que fui precipitada, eu não soube esperar, mas apesar disso, do que eu estou enfrentando agora, Deus está comigo. É a mente renovada. A mente renovada. Você precisa direcionar teu pensamento. No que você está pensando? Pergunta para quem está do seu lado. O que você está pensando ultimamente? O que está na sua cabeça ultimamente? Que pensamento? Abrem Lamentações. Lamentações 3. Também é um texto conhecido, mas você já vai entender onde que Deus quer nos levar nessa noite pela palavra. Isso aqui é só introdução, irmãos. Nós temos muito para aprender hoje. Aleluia. Lamentações 3. Vamos ler a partir do 18. Mas se você ler em casa, desde o 1, vai falar de sofrimento. Você quase vai chorar, tá? Quem é sensível quase vai chorar. Junto aqui. O 18. Então disse eu. Alguém já falou isso aqui? Já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Alguém já, em outras palavras, falou: acho que não tem mais jeito. Perdeu a esperança. Essa é a situação aqui. Como também a minha esperança no Senhor. 19. Ele falando como para o Senhor: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Quem tem o 19 aí, outra versão? Lê bem alto para toda a igreja ouvir. Do fel. Alguma outra versão que traduz mais? Diga, dona Neuza. Do fel. Fala de amargura, de pranto, de... Aí, olha o que diz o 20. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. É como se ele está fazendo uma oração. Oh, Deus, lembra da minha aflição, de tudo que eu passei? A minha alma continuamente se lembra disso e se abate. O que acontece se eu fico só remoendo o que eu passei? Está escrito aí. Desfalece. Se abate. Oh, como foi difícil. Como foi um tempo. Ele fala, a minha alma continuamente está se lembrando disso e se abate. Mas aí ele fala que ele quer fazer o quê? Renovar a mente. Renovar o pensamento. Aí no 21 quer dizer, ele fala, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Porque tem pensamento que quando você traz à memória, pode te dar esperança. Como tem pensamento que você fica remoendo sofrimento e coisa e não sei o quê, você se abate. Mas ele fala, eu fico o tempo todo me lembrando do meu sofrimento e minha alma está se abatendo, mas eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém? Vamos dizer juntos isso? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E eu quase que hoje ia pregar a mensagem assim foi, assim será. Quase. Que essa semana tive 2 oportunidades de compartilhar. O que gerou uma vez essa mensagem, que gravou a frase, né? Assim foi, assim será. Que era baseado numa experiência que eu estava tendo bem difícil. Contas para pagar, salário atrasado. E eu, Senhor, eu e o pastor Rodrigo somos fiéis ao Senhor. E era dia 14. E dia 15 venci o dito cartão de crédito. E não tinha dinheiro. Mas, naquela noite eu ia ministrar
numa célula, num encontro numa casa. E o Senhor me fez naquela tarde ter uma experiência de me lembrar de tantas bênçãos que Ele já tinha alcançado a minha vida. Ele me fez eu me recordar de anos e anos e anos atrás, coisas que Ele tinha feito. E naquela tarde eu comecei a me lembrar de intervenções. A minha mente começou a se encher daquilo que o Senhor tinha feito. E quando veio, eu estava trazendo à minha memória o que me dava esperança. Eu não estava mais... Ai, a fatura é de tantos mil reais e não tem para pagar. E não tem. Às vezes a gente fica assim, né? E não tem, e fica a alma se abatendo. Eu comecei a declarar. Aí Deus me deu o texto lá de Davi e Golias. Lembra o texto de Davi e Golias? Quando ele vai para matar o gigante Golias, Saul fala para ele que não ia ser possível. Você é muito jovenzinho e aquele gigante, ele é guerreiro desde a sua juventude. Como que dizendo, olha o teu tamanho. Aí, ele na força do Senhor, ele declara assim para Saul, olha, o Senhor foi comigo, com o leão e com o urso. Porque ele contou para Saul, quando ele apacentava as ovelhas, veio um leão, veio um urso e ele matou. Então ele fala para Saul, assim como o Senhor foi comigo com o leão e com o urso, assim será contra este incircunciso filisteu. E ele vai com aquela pedrinha, ele mata aquele gigante. Aí eu compartilhei essa mensagem na célula e nasceu a mensagem. Assim foi, assim será. E gente, esse ano fez 10 anos dessa palavra. 10 anos. E eu me vi no mesmo mês de abril, 10 anos depois, passando uma situação semelhante. O dito cartão de crédito. De novo. Continua vencendo dia 15, que é o mesmo cartão daquele ano. E vencia na segunda. E na sexta-feira eu vi que não tinha dinheiro na nossa conta. Enfim, de tudo que aconteceu, a gente vendeu o apartamento e já quitou o outro. E deu graças a Deus por isso. E deu o dízimo do que vendeu e papapá. E acabamos. Beleza, deu tudo certo. Mas não estou com grana no bolso. Glória a Deus por isso, que não veio mais parcela de financiamento. Glória a Deus por isso. Mas não fiquei com reserva financeira. Aí falei para o Rodrigo, amor, você ainda não recebeu, né? De tal empresa, de tal empresa. Ainda não entrou. Acho que só semana que vem. Semana que vem, pensei, segunda já vence o cartão. Aí eu me lembrei dessa palavra, que a gente tem que viver a palavra. Não basta você saber a palavra. Você tem que praticar a palavra. Né, Cal? Não adianta saber a receita do bolo da Cal. Se você não tiver os ingredientes e não seguir o passo a passo, não vai sair o bolo gostoso com aquela cobertura, bolo vulcão e tudo mais. Não vai. Nós só vamos comer o bolo se a gente botar a mão na massa, fazer, misturar, botar para assar. A palavra de Deus, ela tem isso. Não é quem sabe que experimenta, é quem pratica. Aí eu lembro que quis vir, gente, uma preocupação se instaurar. Porque, gente, se naquele ano de 2014 a fatura era alta, pensa agora. Coisas e coisas parceladas no dito cartão. Aí eu lembro que eu mandei a mensagem para ele, no mesmo instante peraí, pensamento, renova a mente. Falei, mas Deus proverá. Assim foi, assim será. Segunda nós vamos pagar essa fatura. Oh, aleluia! Aleluia!
Gente, naquela tarde as coisas se agilizaram, que o que era para receber semana que vem, ele só mandou o print da conta. Entrou o dinheiro. E nós pagamos o cartão. Porque assim foi, assim será. Mas eu penso, e se eu tivesse dado lugar para preocupação, para ansiedade? Talvez eu ia comer do fruto da preocupação e da ansiedade. Talvez não ia ter, mas por causa da minha atitude, que Deus ele se move através da nossa fé. Está entendendo? Está entendendo como você precisa renovar, às vezes, a tua mente? Que um pensamento quer vir, quer te jogar lá para baixo, e você só precisa tomar uma atitude e renovar a tua mente. Então, quero trazer à memória o que pode dar esperança. Então, irmãos, agora que nós vamos entrar na palavra. Se a palavra de Deus está falando que eu preciso renovar a minha mente, amém? Diga, eu preciso renovar a minha mente, os meus pensamentos. Se a palavra de Deus está dizendo isso, o que eu faço então com o dito pensamento que quer ficar na minha mente? O que eu faço com aquele pensamento de preocupação? Será que eu vou ter para pagar? Será que não sei o que lá? Será que eu vou arrumar um emprego? Será que eu vou ser curado? Quer saber o que você tem que fazer com esse pensamento? De destruição, esse pensamento de ansiedade, esse pensamento de preocupação? Nós vamos ver na palavra. Mas você tem que dar busca e apreensão. Tem que abrir um mandado de prisão. Quer ver pela palavra? Abre em 2 Coríntios 10. Segunda Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. Fica aberto aí que depois eu quero ver se tem alguma outra versão da parte B do verso 5. Mas vamos ler o 4 e o 5 para você entender. Porque as armas da nossa milícia, diga armas, da nossa milícia, não são carnais, diga, não são carnais, e sim poderosas em Deus, diga, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, repita, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, 5, e toda altivez que se levante contra o quê? O conhecimento de Deus, vírgula, olha essa parte, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Busca e apreensão. Preocupação. Pega esse pensamento. Busca e apreensão. Eu te aprisiono o pensamento. Eu vou te levar cativo para você obedecer a Cristo. É isso que está falando. Tem alguma outra versão? Essa parte B do versículo 5? Levando o cativo, levando a obediência. Quem tem alguma outra versão? Lê de novo. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que este pensamento obedeça a Cristo. Cristo fala para eu me preocupar? Cristo fala para eu andar ansioso? Está entendendo o que você tem que fazer? Só que isso, querido, não vai acontecer naturalmente. Queridos, eu estava lendo algumas partes de um livro sobre a mente renovada em Cristo. E esse autor, ele faz muitas comparações, mas usando um barco à
vela, porque ele estava navegando com um barco à vela quando todas essas revelações de Deus vieram a ele. Você sabe o que é um barco à vela? Aquele barquinho parece uns tecidos assim esticado. Ele se move à base do quê? Do vento. E ele vai falando que se você... Porque o vento é como se fosse os pensamentos. Estou bem resumindo, tá? É como se o vento fosse os pensamentos. Se quem está navegando um barco à vela não tem um objetivo, o vento vai soprar, e se ele não fizer as manobras, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Querido, se você não dominar o teu pensamento, vai ser como um barco à vela, onde está o curso do vento, a corrente de ar, você vai ir. E não é assim que tem que ser a nossa vida. Amém? Nós sabemos aonde nós queremos chegar. Só que vem vento, né? Vem vento contrário. E ele explica nesse livro, e eu fiquei tão curiosa que eu fui falar, será que é verdade toda essa colocação que ele faz? Fui procurar vídeo no YouTube de pessoa que navega com barco à vela. Como que faz para navegar quando o vento é contrário? Tem toda uma estratégia. Diz que tem que botar a vela a 45 graus e o barco, tipo, se eu quero chegar ali no Davi, o vento está contrário, eu tenho que ir fazendo um zigue-zague. E aí vai indo. E tem vídeos no YouTube da pessoa mostrando toda a manobra, onde tem que estar a pontinha, não sei o quê. E ele ensinando, e eu falei, Jesus também vai nos ensinar hoje. Toda a manobra que nós vamos fazer para chegar no nosso destino quando o vento está contrário. Amém? Porque se você deixar se levar pelo vento, aonde você vai parar? Se você se deixar levar pelos teus pensamentos, que muitas vezes querem, mas nem vou falar aqui, mas tanta coisa que a gente ouve que às vezes as pessoas pensam, às vezes a gente pensa, se a gente não tiver meu Deus. Então hoje nós vamos ver toda a estratégia, fazendo como se fosse essa comparação do que um velejador, quando o vento é contrário, como é que eu vou chegar lá se o vento está soprando para cá? Se o barco é a vela? Aí ele diz, tem toda uma manobra. E hoje nós vamos aprender as manobras que nós, como cristãos, precisamos fazer quando o vento também é contrário. Mas o nosso pensamento vai estar em Deus. Nós vamos levar cativo aquele pensamento e dizer, busca e apreensão. Vai obedecer a Cristo. Amém? Foi o que nós lemos. Aleluia. Então, primeiro, você precisa acreditar que é possível você chegar no seu destino, apesar do vento contrário. Amém? Diga, é possível. Deus me capacita. Primeiro, você precisa acreditar nisso. Quem não acredita, se joga onde o vento me levar, foi. Não é assim que tem que ser a nossa vida. Então, eu vou ensinar 4 passos de itens na prática. Talvez você já está fazendo isso, mas Deus quer reforçar. 4 passos para que a gente tenha a nossa mente renovada e a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Qual que é o primeiro passo? E você precisa guardar isso no teu coração. Identificar. Diga isso. Identificar. Você precisa se lembrar, por exemplo, isso que a gente leu em 2 Coríntios. Levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Para você poder pegar um pensamento, primeiro você precisa identificar que pensamento que é esse. O caráter desse pensamento.
Porque se a gente parar para fazer uma análise, a gente já consegue identificar. Olha, esse pensamento, tô tão cansado, não aguento mais. Ai, não sei o que vai ser da minha vida. Olha só, eu fiz esse curso e agora eu esperava que a porta ia abrir para mim e olha a situação que eu tô e daí de repente você está nisso, vivendo tua vida com Deus, mas o teu pensamento está sendo esse. Está entendendo? Você tem que identificar o caráter desse pensamento. Por exemplo, eu estou preocupada. Como será? Como que vai ser? Como que não sei o quê? Aí eu identifico esse pensamento. É como se você, queridos, tipo assim, ó, isso aqui está escondido, né? É como se você, quando você identifica, olha o que eu estou pensando, você faz assim, ó. Tá entendendo? Às vezes a gente vive nossa vida e a gente não está percebendo os pensamentos que estão fazendo morada na nossa mente. Quando vê, você está alimentando um pensamento de, sei lá, de divórcio. Um pensamento de, vou fechar as portas disso aqui porque não está dando certo. Você não está pensando de pedir para Deus abençoar? E o que você precisa fazer para Deus abençoar? Você está... vou fechar as... Aí você está com todos os pensamentos. Está tudo assim, ó, escondidinho na tua cabeça, mas você não entende por que você está desanimado. Por que você está definhando. Aí, quando você identifica, é como se você faz assim, ó. Tá aqui. Quem está entendendo aqui? Então, diga, eu preciso identificar. Não é fácil. Confronta a gente. Quando você identificar, você vai começar a ter um impulso para o segundo passo, que nós vamos ver aqui. Mas identificar, a gente precisa identificar. O que eu estou pensando? Eu tô preocupada. Palavra de Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Meu Deus, eu não estou nem conseguindo dormir de tão ansioso que eu estou. Eu estou ansiosa. Tirou o paninho que estava escondendo o pensamento. Identificou? Aí você começa a discernir. Esse pensamento não é o que diz a palavra de Deus. Então você identifica e você começa a discernir. Isso está me fazendo mal? A palavra de Deus diz que vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pastor, eu estou tão tensa que eu estou precisando fazer uma massagem de tão tensa que eu estou, pastora. Começa a identificar. E com a identificação você começa a discernir. Está entendendo? A origem é preocupação, é ansiedade, é medo. Tem gente que está aqui e tem medo. Não sei para quem eu estou falando isso. Tem medo. Não se acha capaz, tem medo. Você vai tirar hoje, se está escondido o medo, você vai fazer assim. Estou com medo, pastor. Identifica no nome de Jesus. E aí você vai discernir. Como isso que eu estou falando? Se é ansiedade, preocupação, é medo. E você vai ir para o segundo passo. Que o que a gente leu lá em 2 Coríntios? Eu vou pegar todo o pensamento, eu vou levar cativo à obediência de Cristo. Aí você vai capturar esse pensamento. Você vai isolar ele, você vai capturar, você vai dizer, está aqui. Eu estou sabendo que é você que está na minha mente, está aqui. Você vai
capturar. Como que captura um intruso? Como que você está discernindo? Não é para você estar habitando na minha cabeça. Porque o que diz a palavra de Deus? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aí, de repente, a gente está se vendo com a cabeça cheia, mas vazia das coisas de Deus. Aí você precisa, então, identificou, começou a discernir. Diga, preciso capturar. É o segundo passo. Qual que é o primeiro, então? Identificar. E o segundo? Capturar. Por quê? Você precisa como que dar... Ai, gente, às vezes não sei se eu consigo expressar tudo. Mas é como se você precisa tomar uma atitude. Porque às vezes a gente sabe o que tem. Eu ando preocupado. É verdade. Mas daí, de novo, está preocupado. E vai dormir e amanhã vai acordar preocupado. Então, a atitude de, entre aspas, capturar, é você dizer assim, estou dando um passo para que haja esse fim. Eu não quero ficar com isso na minha cabeça. Eu não quero ficar assim. Eu não quero andar ansioso. Não quero andar preocupado. Não quero andar cabisbaixo. Eu quero renovar minha mente. Então, você vai capturar. Por quê? Você precisa levar o pensamento à obediência de Cristo. Capturou? Você vai, de alguma maneira, no seu jeito, uma fala, o quê? Você vai dizer, eu recuso esse pensamento. Então, você identifica. Identifiquei. Capturei. Esse pensamento aqui é de preocupação, de ansiedade. Eu não quero mais esse pensamento. Você vai, então, recusar. Você vai dizer, não cabe mais na minha mente pensamento de ansiedade, de derrota, de preocupação, de medo, de incerteza. Eu recuso esse pensamento. Você vai, de alguma maneira, verbalizar. Eu não aceito na minha mente esse tipo de pensamento. E o quarto passo. Então, identificar, capturar, recusar e o quarto, substituir. Aí que vai entrar a palavra de Deus. Aí que você vai começar a trazer o quê? O que pode dar esperança. 4 passos. Identificar, capturar, recusar, substituir. Aí você vai verbalizar o que você vai substituir. Davi, estou preocupado. O que a palavra de Deus fala para mim, Davi? Não se preocupem com o dia de amanhã. Nem com o que comer, nem beber, nem vestir. Jesus, a conta no cartão de crédito é com comida, com bebida e com vestimenta. Aleluia, não vou me preocupar. A palavra de Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, você identificou aquele pensamento, você identificou, capturou, rejeitou. A palavra de Deus diz que eu não devo andar ansioso por coisa alguma. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor tem cuidado de mim. E você começa a lembrar. O problema é quem não lê a palavra. Aí na hora de lembrar, não sabe lembrar de nada. Por isso que nós estamos todo ano falando. Leia a palavra, medita na palavra. Faz o devocional. Ler a Bíblia em um ano. Queridos, ontem nós estávamos também com uma família. E essa família, lembrando de experiências de fé. E ela citou a palavra, um momento que Deus pediu para ela algo que ela queria muito. E Deus falou, dê. Ela falou que orou para Deus. Deus, eu visitei fulana de tal, e fulana de tal está precisando tanto disso, Senhor. Aí Deus falou, é você que vai dar.
Eu vou falar aqui. É a Rose. A experiência da cama. Não sei se vocês lembram. A Rose morava lá na Avenida das Cataratas. Quem lembra? E a dona Terezinha falou que ela mesma, dona Terezinha, aquela senhora, tinha lixado todas as paredes, pintado o quarto. Rose estava com uma cama nova, uma cama, o quarto pintado, e ela foi visitar uma amiga que estava grávida. Quando ela chegou na casa da amiga e sentou na beiradinha da cama, a Rose, que é cega, começou a palpar. É nessa cama que ela está dormindo, uma espuminha fininha, grávida. A Rose, Senhor, a minha amiga está precisando, Senhor, muito de uma cama nova, Senhor. Oh, Deus, envia, Deus, manda, Senhor. Aí a Rose diz que era a primeira noite que ela ia dormir no quarto novo. Sério, ela conta isso. Ela ouviu uma voz, é você que vai dar para ela. Deus, é o Senhor falando comigo. Eu peço que o Senhor me confirme através da sua palavra. A Rose, ela tem o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João em braille. O livro com os pontinhos. Foi sentir. Abriu e pediu para Deus falar com ela. E Deus falou Salmo 37. O ímpio toma emprestado e não devolve. E o justo se compadece e dá. Aí ela ficou impactada com aquela palavra. Amém, Senhor. E foi e falou, até explicar para a mãe, mas Deus confirmou comigo. Mas uma outra família que tinha comprado uma outra cama, já estava, é para Rose essa cama. Uma cama queen, uma cama box queen. Aí, quando essa família foi falar com a Rose, Rose, nós queremos ver se você aceita. Aí ela tinha contado toda essa história. Ou seja, a partir do momento que ela se dispôs a dar o que ela tinha, Deus já estava preparando uma outra família para dar uma cama melhor para ela. Está entendendo como a gente precisa, às vezes, renovar nossa mente para que a gente possa experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Então, você precisa identificar, capturar, recusar e você tem que substituir. Você tem que ter a tua mente com a palavra de Deus. Quando eu, agora neste mês de abril, de novo, a dita história do cartão de crédito, é como se eu tive que, de novo, me lembrar e dizer, Deus é fiel, o Senhor vai suprir, o Senhor proverá, assim foi, assim será, porque você precisa identificar. Só que o que acontece se você identifica, recusa aquele pensamento destrutivo, mas você não substitui? A casa fica o quê? O que Jesus falou? A casa fica limpa, vazia, arrumada. E pode vir, quando se trata de demônio, com 7 pior. Então você precisa substituir, você precisa verbalizar. Quanto cristão e crente tem aqui hoje, amém? Você precisa dizer, Deus é fiel. Você está com alguma necessidade, estou preocupada, não sei o que vai ser. Preocupação. Eu recuso esse pensamento e declaro sobre a minha vida que a fidelidade de Deus é grande. Aleluia! Você vai pegar a área que você está enfrentando, alguma situação, e você vai pegar. Comece a estudar, gente. Até na internet nós somos um povo muito privilegiado. Se você botar no Google, versículos sobre preocupação, vai estar lá. Aí você, preciso declarar isso aqui. Não se preocupe com o dia de amanhã. Deus está cuidando de mim. Deus proverá. Deus é fiel.
Você só vai experimentar a mudança se você praticar. Não adianta você identificar um pensamento e você não substituir. Recusar aquele e substituir e declarar a palavra de Deus. Então, renove a sua mente nessa noite, amém? Você precisa reprogramar a sua mente. Para que mesmo quando o vento é contrário, como o barquinho à vela, você vai estar munido de ferramentas ali, tem que fazer isso, tem que erguer aqui, tem que girar aqui, mas eu vou chegar no meu destino. E assim, às vezes, a gente tem que fazer. Porque os pensamentos, queridos, vêm. Como diz o ditado, você não pode impedir que o passarinho voe. Mas fazer ninho na sua cabeça, você pode. Sai para lá. Não é? Não pode impedir um passarinho voar na sua cabeça, por cima. Agora, fazer ninho? Meu filho, acorda e diga, sai para lá, pensamento. Eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Deus está comigo, Deus vai me sustentar. Quem está aí precisando de algo? Nunca vi um justo desamparado. Nem a sua descendência? Amém, diga ao pão. Esse versículo declare sobre a sua necessidade. Nunca vi um justo. Aí, opa, justo? Aí você às vezes já vê, eu preciso aqui. Senhor, eu estou sendo falha aqui. E aí você vai renovando a sua mente e você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode já se colocar de pé? Nós vamos fazer uma oração juntos. Feche os seus olhos e diga assim comigo. Querido Deus, ajuda-me a identificar os meus pensamentos. Ajude-me, então, a capturá-los e levá-los à sua obediência. Que a minha mente esteja voltada para as coisas do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Ajude-me a fazer dos seus pensamentos os meus também. À medida que entro nesse processo de renovação da mente, em nome de Jesus. Amém.